Pedro 1, versículo 25. Eu quero, nos momentos que temos agora, continuar meditando com os irmãos na epístola de Paulo aos Filipenses. E hoje eu quero me concentrar no capítulo 2, versículos 19 a 30, encerrando assim o capítulo de número 2 dessa carta, que é chamada a Carta da Alegria. Irmãos, permitam-me fazer-lhes uma pergunta. Os irmãos já passaram pela situação de precisarem resolver uma demanda e, para isso, alguém mais próximo ser acionado e, de repente, essa pessoa que tantas e tantas vezes esteve perto, disponível, não se oferecer para ajudá-lo, ajudá-la a resolver aquela demanda. A situação exigia isso, mas naquele momento, diferentemente de tantos outros momentos de confraternização, ninguém aparece para ajudar os irmãos nesta demanda. E quando os irmãos estavam já desistindo, entendendo que não seria possível resolver aquela questão, alguém se prontifica e diz: pode contar comigo, eu estou aqui para servir você e farei o que for preciso para que essa demanda seja resolvida. Eu já passei por algumas situações assim e confesso para vocês que não é fácil, porque muitas vezes nós esperávamos que aquelas pessoas que sempre estiveram perto de nós nos acudissem, e nem sempre é assim que acontece. Às vezes nós nos encontramos sozinhos diante de determinadas demandas. Foi mais ou menos isso pelo que passou o apóstolo Paulo. Porque não era apenas a igreja de Filipos que estava preocupada com o apóstolo. Nós já falamos sobre isso. Quando a igreja tomou conhecimento de que o apóstolo estava preso numa prisão domiciliar, que ele deveria arcar com as despesas do aluguel, não se sabia qual ou quais as naturezas dessa prisão, como seria a situação de Paulo naquele momento. A igreja, que amava profundamente o apóstolo, precisou de alguém para ir até Roma, uma viagem muito difícil, porque não era uma viagem feita em horas, mas feita em dias, ora pelo mar, ora por terra, perigosa, porque naqueles tempos assaltos eram muito frequentes, não havia uma proteção contra as moléstias, as enfermidades, a ciência não era tão avançada como hoje, a medicina era uma medicina muito rudimentar. Então, viajar muitos dias naquele contexto era extremamente perigoso, mas a igreja estava angustiada. Ela queria saber notícias do apóstolo. Como Paulo está? Será que ele está bem? Será que ele está tranquilo? Será que há alguém lá com ele? Será que ele está sozinho? Ele está enfermo? Paulo não é lá tão vigoroso assim. Ele está conseguindo lidar com a sua enfermidade, se porventura entendermos que o espinho na carne que ele tinha fosse uma enfermidade. Então, essas eram perguntas que com certeza foram feitas pela igreja, e alguém precisava se colocar à disposição para empreender essa viagem difícil, ir até Roma, entregar uma oferta que a igreja havia levantado para suprir as necessidades do apóstolo e voltar trazendo notícias do apóstolo. Então um homem se apresenta: Epafrodito, eu irei.
não importam as dificuldades, não importam os perigos, eu irei até Roma. Ele então preparou tudo o que era necessário e deu início àquela viagem, porque ele amava Paulo. A igreja de Filipos amava profundamente o apóstolo. Nós estamos falando de um período da igreja onde realmente havia o amor de Cristo presente naqueles corações. Então aqui está Epafrodito, chegando em Roma. Mas, do outro lado, quando ele chega em Roma, ele chega doente, ele adoece na viagem. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E agora, Paulo está extremamente preocupado, porque não só tem diante de si um irmão enfermo, que ele amava muito, mas também estava pensando na igreja, porque a igreja agora poderia estar extremamente angustiada, porque não se sabia notícias de Paulo, não se tinha notícias de que Epafrodito houvesse tido êxito na sua viagem, não havia um sistema de comunicação avançado, naqueles tempos tudo era muito vagaroso. Então a igreja agora está com o coração angustiado, porque não só não sabia notícias de Epafrodito, como também não sabia notícias de Paulo. E Paulo, com o seu coração pastoral, o coração de alguém que amava, porque era um amor recíproco, não só a igreja amava o apóstolo, mas o apóstolo também amava a igreja. Paulo começa a ficar angustiado e ele precisa de alguém para ir com Epafrodito de volta a Filipos, levar essa carta que ele havia escrito e voltar de Filipos, trazendo notícias para Paulo de que a igreja havia recebido as boas notícias, de que Epafrodito agora estava de volta à igreja, para que Paulo pudesse acalmar o seu coração. Então imagine só o sofrimento de Paulo e o sofrimento da igreja em Filipos. Ambos estavam sofrendo, angustiados. A igreja sem saber se Epafrodito havia conseguido chegar em Roma, sem saber notícias do apóstolo, sem saber notícias de Epafrodito, e Paulo preso na sua prisão domiciliar, pensando na igreja, pensando no sofrimento, na angústia daqueles irmãos, querendo dar notícias dele e querendo também ter a segurança de saber que Epafrodito havia chegado em segurança à igreja, mas ele precisava de alguém para ir e voltar. E infelizmente, embora ele estivesse em Roma e houvesse uma igreja em Roma, ninguém daqueles crentes de Roma, nesse momento, se ofereceu para empreender essa viagem. Mas havia alguém que estava lá, naquele momento com Paulo, e que se oferece, que se coloca à disposição, que está disposto a entrar nessa viagem delicada, ir até Filipos, levar a carta e voltar trazendo notícias para Paulo. Quem é esse? Timóteo, o filho na fé de Paulo, um jovem. Ele se coloca à disposição. Ele diz: não se preocupe, Paulo. É claro que eu estou aqui apenas apresentando possibilidades. Não se preocupe, Paulo. Fique tranquilo. Eu sei que você está angustiado, eu sei que seu coração está apertado, você está preocupado com a igreja. Epafrodito já se recuperou, graças a Deus, ele foi curado da enfermidade, chegou a hora dele ir. Eu sei que se ele for, você vai ficar mais preocupado ainda, porque agora você não saberá se ele conseguiu chegar em segurança lá. Então, Paulo, não se preocupe, eu irei. Eu me coloco à sua disposição nesse momento. Aí eu quero que você leia comigo, versículos 19 e 20. Primeiro Paulo começa, versículo 19, de uma forma muito especial. Ele vai começar assim, versículos 19 e 20 de Filipenses 2. Espero, porém, no Senhor Jesus.
É incrível, irmãos, a submissão de Paulo à vontade de Deus. É incrível como Paulo realmente olhava para Jesus, não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor. Ele se submetia totalmente à vontade de Deus. Paulo não dava um passo que não tivesse a autorização do Senhor. Ele era rendido. Ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A entrega de Paulo foi total e absoluta a Jesus Cristo. Paulo respirava Jesus Cristo. Paulo se alimentava de Jesus Cristo. Paulo não parava de pensar em Jesus Cristo. Ele era a razão de vida do apóstolo. E ele não fazia absolutamente nada sem a autorização de Jesus. Por isso ele começa aqui, já nesses momentos finais do capítulo 2, dizendo, espero, porém, no Senhor Jesus. Espero que o Senhor Jesus me autorize. Isso é senhorio de Cristo. Isso é ter Jesus como Senhor. E eu fico pensando se nós nos comportamos assim. Nós sabemos que Jesus é Senhor, nós cantamos sobre o senhorio de Cristo, nós falamos sobre o senhorio de Cristo. Mas, irmãos, isso de nada valerá se Jesus Cristo não for, de fato, nosso Senhor. Se nós não nos submetermos à sua vontade soberana, cantamos isso aqui hoje. Sabemos que Ele é soberano, mas essa soberania nos faz nos curvar diante da sua vontade, porque nem sempre a vontade do Senhor para nós será aquela que nós gostaríamos que fosse. E independente do que o Senhor quer, nós como servos precisamos nos submeter. Esse era Paulo. Será que esses somos nós? Será que Cristo é de fato nosso Senhor no dia a dia? Minha vida tem sido dirigida, guiada por esse senhorio? Bom, ele diz no versículo 19, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível. Para quê? Ele diz, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo estava preocupado com a igreja. Meu Deus, aquele povo enviou Epafrodito. Eu imagino como eles estão nesse momento. O nível de preocupação deles, não só com Epafrodito, mas comigo. Eles não têm notícias. Irmãos, eu repito, não era uma viagem fácil de se fazer. Só para os irmãos terem uma ideia. Era uma viagem que durava cerca de 30 dias. Imagine você viajar naquele contexto, ora por mar, correndo o risco de naufrágios, correndo o risco de a embarcação se perder por conta de nevoeiros, tempestades. Paulo mesmo foi submetido a uma situação dessas, porque ele naufragou, ele sofreu um naufrágio e foi parar na ilha de Malta. Então imagine como é você saber que alguém empreendeu uma viagem, 30 dias, correndo riscos e mais riscos, correndo o risco de sofrer um naufrágio no mar, correndo o risco de ser assaltado por terra, correndo o risco de ter uma insolação, porque nós estamos falando de uma região onde o calor do dia chega a 50 graus. Imagine o aperto no coração do apóstolo, e ele precisava de alguém para ir e voltar, alguém que pudesse levar Epafrodito, alguém que pudesse dar notícias dele para a igreja, e alguém que trouxesse notícias da igreja. Aqui está Timóteo, e ele responde, ele diz, perdão, no versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente,
cuide dos vossos interesses. Porque Timóteo não só era disponível, mas Timóteo conhecia a igreja de Filipos, ele esteve lá com Paulo, e ele também nutria por aqueles irmãos um sentimento idêntico ao sentimento de Paulo. Aqui está Timóteo, se colocando à disposição. E parece que Paulo tinha um certo sentimento de indignação no coração, porque, repito, ele estava na cidade de Roma, havia uma igreja em Roma, havia muitos amigos de Paulo em Roma, tanto é que quando ele escreve a sua carta aos romanos, ele manda uma saudação para muitos deles. Mas na hora em que ele mais precisou de alguém para ir até Filipos, ninguém se apresentou. Ele então diz no versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo está falando daqueles que poderiam ter se colocado à disposição e não se colocaram. E conheceis o seu caráter provado. Aqui ele está falando de quem? Ele está falando de Timóteo. Pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este quem? Timóteo, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, olha novamente Paulo colocando a questão nas mãos de Deus, de que também eu mesmo brevemente irei. Por quê? Porque Paulo não tinha certeza da sua sentença. Ele está preso em Roma, aguardando ser julgado pelo imperador, porque ele havia apelado para César. E ele não sabia se sairia, se seria liberto, se seria condenado, ele não sabia. Então ele coloca essa questão nas mãos do Senhor, mas pelo menos, ele tinha a certeza de que alguém já estava ali, disponível para atender essa demanda do apóstolo. Irmãos, eu repito o que disse há poucos instantes, nós estamos falando de um povo que se amava verdadeiramente. Um povo que amava verdadeiramente. Um povo que se importava, um povo que absorvia os sofrimentos dos outros como se fossem deles mesmos. Aqui tem uma igreja que amava profundamente o apóstolo, e um apóstolo que amava verdadeiramente a igreja, a ponto de se entristecer. Nós estamos falando de tristeza dentro de um conceito, dentro de um contexto, digo, de alegria. Porque Filipenses é a epístola da alegria. Mas observe que Paulo está entristecido, porque ele não tem notícias da igreja, ele está imaginando que a igreja está sofrendo, e ele não sabe como é que os irmãos estão. Ele acabou de receber Epafrodito, Epafrodito estava doente por amor a Paulo, ele adoeceu nessa viagem por amor a Paulo e consequentemente por amor a Jesus. Veja só o extremo do amor da igreja primitiva. Irmãos, onde é que está esse amor entre nós? Esse amor que nos faz sofrer, esse amor que tira o nosso sono. Eu não estou falando do amor de um marido pela esposa, eu não estou falando do amor de um pai pelo filho, porque esse amor filial, esse amor parental, é claro que temos, mas eu estou falando de um amor ágape, aquele amor que me faz sofrer se o meu irmão não está bem. Onde é que está esse amor? Onde foi que nós nos perdemos? Que esse amor praticamente não existe mais. Nós oramos, é claro que nós oramos. Quando nos pedem, orem por mim, por favor, nós estamos com pessoas, irmãos amados na igreja, carecendo das nossas orações. Nós estamos, principalmente às quintas-feiras, apresentando para os irmãos alguns nomes, e é claro que nós não oramos só nas quintas-feiras, mas estamos com irmãos acometidos de enfermidades pelos quais temos orado. Estamos orando pela irmã Adriana, que na madrugada de sábado teve uma parada cardíaca, pelo menos foi o que me disseram, não é? E ela está agora no quarto, se recuperando. Eu tive um irmão Rogério,
marido da Adriana, ligando para mim na madrugada de sábado, chorando, pedindo: pastor, ore pela Adriana, por favor, pastor, ore pela Adriana, chorando. Naquele momento eu orei juntamente com minha esposa, nós oramos, mas eu fiquei me perguntando: por que o sofrimento do Rogério não tem sido o meu sofrimento? Por que é que nós simplesmente oramos muitas vezes de forma mecânica e nós não sofremos por amor àqueles que fazem parte da nossa família espiritual, como Paulo e os crentes filipenses, como Epafrodito, que ficou enfermo por amor a Paulo e por amor a Deus? Onde está esse amor, irmãos, que nos faz chorar pelo sofrimento do nosso irmão? Estamos agora com o nosso irmão Gleison Fernandes, acometido de uma enfermidade, a irmã Bruna pedindo: pastor, ore pelo Gleison. Precisamos, irmãos, pedir ao Espírito Santo que mova o nosso coração e faça com que esse amor sentido por Epafrodito, esse amor sentido por Paulo, esse amor sentido pela igreja de Filipos, esteja presente no nosso coração. Porque esse amor não é um amor comum, ele só pode ser dado do alto. Então aqui está Paulo, preocupado com a igreja, sofrendo. Agora preocupado porque Epafrodito precisa voltar. Então ele precisa de alguém, porque ele não pode fazer nada, ele está preso. Ele está esperando uma sentença. Eu preciso de alguém que vá lá e que traga notícias boas para que eu possa me acalmar, para que eu possa voltar a dormir. Porque Paulo está sofrendo aqui, irmãos. E aí Paulo vai falar de Epafrodito agora. Veja só, a partir do versículo 25. Veja o que Paulo vai dizer de Epafrodito. Ele faz questão de colocar isso na carta. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto, olha só o sentimento, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Igreja de Filipos, eu quero que vocês saibam quem é Epafrodito. Esse vosso auxiliar, ele chegou aqui, ele adoeceu. Por conta da disponibilidade, da sua entrega, ele adoeceu. Adoeceu mortalmente. Talvez durante o trajeto ele tenha sido acometido de alguma enfermidade. O próprio Paulo, quando esteve na região da Galácia, ele contraiu malária. Talvez isso tenha, se os irmãos me permitem, porque para mim o espinho na carne de Paulo era um problema de visão, talvez isso tenha afetado a visão de Paulo. E ele então diz: porém Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim. Irmãos, vejam o sentimento de Paulo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque eu já estou triste de pensar em vós, porque eu não sei como vocês estão. Eu imagino como está o coração de vocês. E agora, ter de lidar com a morte de Epafrodito seria tristeza sobre tristeza, mas Deus não permitiu. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria. E agora veja o que Paulo vai dizer: e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo está dizendo para a igreja: vocês têm um irmão e tanto congregando com vocês. Valorizem esse irmão.
Amem esse irmão, honrem esse irmão, porque homens como esse são raros. Queridos, eu queria extrair daqui algumas aplicações para a nossa vida, coisas sobre as quais devemos pensar. A primeira coisa que esse texto me leva a pensar e me leva realmente a questionar a mim mesmo, não é? Esse texto, ele é algo fantástico. O Espírito Santo, ele permitiu que esse texto estivesse aqui para que nós pudéssemos entender o seguinte: que Jesus Cristo seja de fato nosso Senhor. Que Jesus Cristo tenha o controle total da nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente chamá-lo de Senhor. Que cada decisão da nossa vida, cada atitude, seja permeada pela vontade de Deus. Queridos, verdadeiramente, se Jesus Cristo não influencia minhas decisões, não tem ação direta na minha vida, Ele não é o meu Senhor. Eu posso crer nele como Salvador, mas Senhor Ele ainda não é. Porque quando eu preciso tomar determinadas decisões, eu simplesmente as tomo, sem consultar a sua vontade. Eu não vou pedir para que os irmãos levantem a mão, se isso é verdade ou não. Aquele que concorda, levante a mão, absolutamente, porque eu acredito que todos nós concordamos com isso. Se eu tenho sido independente nas minhas decisões e não tenho consultado a vontade de Deus, isso mostra que Jesus não é ainda o meu Senhor. Eu posso cantar, eu posso falar, nas minhas orações eu posso citar isso, mas aí eu me lembro de Mateus capítulo 7. Falei sobre isso lá em Carmo do Cajuru. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Jesus Cristo apresenta uma lista que deve nos fazer tremer. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, olha só, não profetizamos nós em teu nome? Não fizemos maravilhas em teu nome? Jesus olhará para essas pessoas que vivem chamando-o de Senhor e dirá assim: apartai-vos de mim, não conheço vocês. Não é suficiente, irmãos, chamá-lo de Senhor, cantar sobre o fato de Ele ser Senhor, se Ele realmente não é o Senhor. Veja Paulo se submetendo: se for da vontade de Deus, se o Senhor permitir, eu quero ir vê-los. Então, esse texto me incita a isso, a pensar, a refletir e a entender que Jesus Cristo precisa ser de fato meu Senhor. Mas eu aprendo uma outra coisa, principalmente com Epafrodito e Timóteo aqui. Sejamos servos que estejam prontos para o serviço. Sejamos daqueles que se coloquem à disposição da igreja, porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, irmãos. A obra é grande, Jesus Cristo disse isso. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E a obra de Deus está lá fora, mas a obra de Deus também está aqui dentro. Onde estão os trabalhadores da seara? Dentro da própria seara, dentro dos próprios limites da obra de Deus, porque ela está realmente aplicada em cada parte dessa grande seara.
Quando nós falamos de seara, nós sempre somos tentados a olhar para fora. Os campos estão brancos, ok, é isso que a palavra nos diz, mas com a permissão da igreja, os campos também estão brancos dentro da igreja. E assim como nós precisamos de obreiros para a parte de fora, nós também precisamos de obreiros aqui dentro. Homens e mulheres que se coloquem à disposição. Vocês têm visto como este pastor tem praticamente implorado para que irmãos e irmãs se apresentem para fortalecer o nosso ministério infantil, e não tem havido disponibilidade. Os irmãos estão verificando isso juntamente comigo. Percebam a dificuldade de conseguirmos obreiros, pessoas disponíveis para fazerem a obra de Deus, que está aqui dentro. Porque existe um problema acontecendo. Permitam-me contar uma história para vocês. Havia um irmão em Cristo, muito simples, que ajudava a cuidar de uma igreja pequena numa determinada cidade do Brasil. Todos os dias, aquele irmão ia para a igreja cedo, parava o carro e ia limpar a igreja. Um pastor novo chegou na igreja e perguntou para aquele irmão assim: irmão, eu vejo que o irmão está aqui todos os dias limpando a igreja, limpando os bancos, limpando o banheiro da igreja. Eu chego, eu percebo que o irmão está aqui todos os dias. Quanto o irmão recebe por isso? E ele disse: nada, pastor, eu faço de graça. Eu gosto de fazer isso. E aí o pastor começou a pensar assim: meu Deus, se um dia esse irmão decidir cobrar isso de nós, nós vamos passar aperto com esse irmão. O pastor guardou isso para ele, mas lá estava aquele irmão, todos os dias. Chegava de manhã e ia embora na hora do almoço. Quando o pastor chegava, o templo cheiroso, banheiros limpos, bancos limpos, tudo organizado, limpíssimo. E o pastor preocupado: e se esse irmão um dia resolver nos cobrar pelo seu serviço, como será? Mas nada acontecia, até que um dia, o pastor estava no seu gabinete, e o irmão chegou perto dele e disse: pastor, eu gostaria de fazer um pedido para o senhor. E o pastor disse: claro, irmão, pastor, amanhã, excepcionalmente, eu não virei limpar a igreja, porque eu tenho um exame para realizar, que eu estou esperando há muito tempo. É um exame do SUS, e o senhor sabe como isso é complicado. E eu estou esperando há muito tempo por esse exame, e ele saiu justamente amanhã. Será que o senhor se importaria se eu ficasse aqui na quinta-feira, todo dia, ao invés de ficar só até na hora do almoço? Agora, se o senhor falar para mim que não tem jeito, que precisa de mim aqui amanhã, eu vou adiar o meu exame, mas eu virei para cumprir com o meu serviço na igreja, sem receber um tostão da igreja. O pastor ficou até envergonhado. E o pastor disse: que isso, meu irmão? Que isso? Irmão, use o tempo que for necessário. Não se preocupe com isso. Absolutamente, irmão. Eu fico até constrangido. O irmão tem todo o direito de vir amanhã, de não vir amanhã, realmente de não vir dia nenhum. Fique tranquilo. Não, pastor, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer o exame, mas eu virei, porque talvez eu fique um pouco debilitado, não consiga vir amanhã, mas quinta-feira eu virei e passarei aqui o dia limpando a igreja. E assim foi feito. Na quinta-feira, isso foi numa terça-feira que ele falou com o pastor. Quarta-feira ele não foi. Na quinta-feira, o pastor chegou mais cedo na igreja. Quem é que estava lá? Aquele irmão. Mas quando o pastor chegou na igreja, ele escutou um choro. Aquele irmão estava chorando. O pastor, então, pé ante pé,
Feio isso, né? Foi escutar atrás da parede. Mas o pastor fez isso. O pastor tentou escutar o que é que aquele irmão dizia, porque era um pouco... Ele estava chorando e falando algumas coisas. E o pastor, então, ali, ouviu aquele irmão dizer o seguinte: ó Senhor, eu não sou digno de estar aqui limpando a sua igreja. Eu não sou digno de estar limpando o gabinete do meu pastor. Eu não sou digno, Senhor, de limpar o banheiro dessa igreja. Eu fui um homem perdido na vida. Eu fui um alcoólatra inveterado. A minha vida toda foi destruída, meu Deus. Mas o Senhor me encontrou um dia, teve misericórdia de mim. O Senhor me salvou. O Senhor me tirou das garras da morte. Por isso eu estou aqui me entregando o meu serviço. E te agradeço, meu Deus, pelo privilégio. Te agradeço, meu Deus, pela honra de poder servir ao Senhor, cuidando da casa do Senhor, cuidando do gabinete do meu pastor, limpando os banheiros da casa do meu Deus. Eu farei isso, Senhor, porque eu te amo, eu te amo, eu te amo, e enquanto o Senhor me der vida, eu estarei aqui servindo o Senhor. Talvez seja por isso que nós temos tanta dificuldade de servir a Deus, porque nós não temos a dimensão do que Deus fez por nós. E no fundo, bem no fundo, nós achamos que estamos prestando um favor para Deus. Vocês acham que eu sou digno de estar aqui em cima desse púlpito? Tem dias que eu estou orando na minha casa e eu falo: meu Deus, quem sou eu? De onde o Senhor me tirou para que eu pudesse ser pastor na sua igreja? Você já parou para pensar nisso? Você que trabalha na igreja e fica muitas vezes colocando dificuldade, e fica colocando empecilho. Você já parou para pensar o que Deus fez por você? E Ele te deu o privilégio de estar servindo na obra dEle, e você fica colocando condições. Fica simplesmente achando que servir a Deus é um peso, é um fardo. E aí nós, pastores, líderes de ministérios, muitas vezes temos que nos desdobrar. E você é sentado no banco, com os braços cruzados, e ainda por cima criticando o trabalho que é feito. Eu quero perguntar uma coisa para você, que já recebeu o convite para trabalhar na igreja, mas balançou a cabeça negativamente, dizendo não. Realmente, que tipo de sentimento tem no seu coração? Que tipo de sentimento tem no coração de vocês? Porque é que muitos aqui precisam implorar para que pessoas sirvam na igreja. Nós estamos com o ministério infantil em frangalhos. E um amontoado de pessoas aqui, que poderiam estar auxiliando o ministério infantil da igreja, simplesmente de braços cruzados. Não olhando aquilo que Deus fez por vocês. Escutem, é uma honra servir ao Senhor. É um privilégio servir a Deus. Olha esse irmão chorando, entendendo que limpar a igreja era um privilégio dado a ele. E ele se sentindo indigno de fazer. Aqui estão Epafrodito e Timóteo. Epafrodito à disposição da igreja,
Timóteo à disposição de Paulo. Paulo, não se preocupe, eu irei lá em Filipos, eu vou levar Epafrodito, vou saber notícias da igreja, vou dar notícias para a igreja, e eu volto para acalmar o seu coração. Ah, como eu gostaria de hoje, ao terminar esse culto, lá na porta, os irmãos se aglomerassem do meu lado e dissessem assim: pastor, pode pôr meu nome aí, porque eu vou começar a servir na igreja. Eu vou colocar o meu dom, o meu talento a serviço da igreja, porque o que Deus fez por mim, pastor, não tem igual. E aí eu termino. Quais são os limites do nosso amor? Porque para fazer o que eu acabei de dizer, tem que amar. Talvez esse seja o problema. Eu não amo a igreja. Eu não amo a Deus. Eu amo a mim mesmo. Epafrodito arriscou a própria vida por amor a Paulo, por amor ao Senhor. Isso é radicalismo. Talvez esteja faltando um pouco de radicalismo em nós. O cristianismo atual tem de tudo. Pastor Rogério, pastor Otto, irmãos, o cristianismo atual tem de tudo: choro, gemidos, mãos ao alto, músicas emotivas. Mas quer saber, irmãos, nenhum radicalismo. Conta-se uma história, e aqui eu termino, de Ciro, o rei da Pérsia. Certa vez ele capturou um príncipe e sua família. Ele capturou um príncipe e sua família. Quando chegaram diante dele, o monarca perguntou ao prisioneiro: o que você me dará se eu o libertar? Aquele príncipe disse: a metade da minha riqueza, majestade. E se eu libertar seus filhos, tudo o que possuo, majestade? E se eu libertar sua esposa, vossa majestade, eu me entregarei. Ciro ficou tão comovido com sua devoção que libertou todos eles. Ao voltarem para casa, o príncipe disse à esposa: Ciro não era um homem muito bonito, né? Com um olhar de profundo amor pelo marido, ela disse: não percebi. Só consegui manter os olhos em você, aquele que estava disposto a se entregar por mim. Qual o limite do amor de Deus por nós? Talvez eu consiga responder essa pergunta dizendo: Ele morreu por mim. Ele se entregou por mim. Que amor é esse? Que pega o meu e o seu pecado e paga o preço dele na cruz. Esse é o amor de Deus por nós. Agora, qual o limite do nosso amor pelo Senhor? Qual o limite do meu amor pelo meu irmão? Respondamos. O sofrimento do seu irmão tem tirado seu sono? Tem arrancado lágrimas nos seus olhos? O sofrimento do seu irmão tem feito você se revirar na cama? Você tem realmente amado profundamente seu irmão, amado profundamente sua igreja? Você ama a sua igreja? Essa igreja que só faz bem para você? Então por que você não se entrega? Há um texto, 1 João capítulo 4, versículo 20, que diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A minha oração é que o Senhor
tenha falado conosco. Será que os líderes da igreja continuarão me procurando, dizendo: pastor, como a líder do ministério infantil me disse, pastor, nós não conseguimos mais. Nós não conseguimos mais. Será que alguns líderes da igreja continuarão me procurando, dizendo: pastor, eu vou entregar o meu cargo? Está muito difícil, está muito pesado, porque ninguém quer trabalhar, ninguém quer servir. As pessoas só querem cobrar, mas ninguém quer servir, pastor. Eu pergunto para essa igreja: qual o limite do nosso amor pelo Senhor, pelo meu irmão, pela igreja de Deus? Vamos orar. Deus, nós agradecemos. Nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de servi-lo, porque para nós é um privilégio. Pai Celeste, eu não sou digno. Eu não sou digno de estar aqui em cima. Eu não sou digno de ter essa Bíblia em mãos. Eu não sou digno de ter a família que eu tenho. Eu não sou digno de cuidar desse rebanho. Quem sou eu? De onde o Senhor me tirou? Mas aqui estou eu. Deus, nós não somos dignos de estarmos assentados aqui nessa manhã. Nós não somos dignos de ouvir o que acabamos de ouvir. Nós não somos dignos de ter o nome de Jesus sobre nós. Somos miseráveis demais, pecadores demais, indignos demais. Não merecemos nenhuma fagulha do seu amor. Não merecemos o seu perdão. Não merecemos ser chamados seus filhos. Não merecemos o céu. Claro que não. Não merecemos nada. Se tem algo que nós merecemos, ó Deus, é o inferno. É para lá que nós deveríamos ir. É para lá que o Senhor deveria nos enviar. Mas o seu amor não deixa fazer isso. Obrigado por ter sido radical por nós. Obrigado por ter nos amado até o fim. Por ter ido para aquela cruz, morrido no nosso lugar. E nos perdoe porque nós não temos retribuído à altura. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, levanta Timóteos nessa igreja. Levanta Epafroditos nessa igreja. Homens e mulheres que estejam dispostos a sofrer por amor ao Senhor. Tira-nos da nossa zona de conforto, Senhor. Sacode-nos e nos mostre a nossa indignidade, porque seja isso talvez o que precisemos. Descobrir o quão indignos somos, o quão miseráveis somos, o quão maus somos. Deus, coloca gratidão no nosso coração, para que possamos servi-lo com alegria. Ajuda-nos, ó Deus. Ah, Senhor, precisamos de Ti. Muito obrigado por me dar esse privilégio. O privilégio de ser um ministro do Evangelho. O privilégio de ter voltado à minha casa. De conduzir esse rebanho tão amado. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje em pé diante do Senhor, porque eu poderia estar em qualquer outro lugar. Aceite, Pai, aceite o meu serviço, a minha dedicação, o meu empenho, como prova de que eu realmente, Pai,
não só o sirvo por amor e gratidão, mas preciso servi-lo. Eu sei que o meu amor é imperfeito, minha gratidão é imperfeita, mas eu estou aqui, Senhor. Desperta o coração do teu povo, põe amor no coração desse povo, Pai. Que os nossos ministérios fiquem abarrotados